Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e hoje eu quero falar sobre um assunto do momento: nuvem de gafanhotos. Vocês já devem ter ouvido as mais diversas notícias que desde o início do ano, este evento das nuvens de gafanhotos estão ocorrendo nos mais diversos lugares do mundo. E, inclusive, está vindo uma nuvem da Argentina em direção ao Brasil. Por isso, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre as nuvens de gafanhotos e qual é o significado das nuvens na Bíblia. Uma nuvem de gafanhotos que pode devastar plantações grandes atinge mais de 10 países. Alguns deles, como Somália e Paquistão, decretaram estado de emergência. A infestação é considerada a pior dos últimos tempos. Pela primeira vez, a praga se aproxima do Brasil. A nuvem de gafanhotos que avança pela Argentina desde maio, tendo como origem o Paraguai, onde destruiu lavouras de milho e mandioca, ameaça plantações em uma região argentina que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. As nuvens não são formadas no Brasil desde a década de 1940. Autoridades argentinas informaram que 1 quilômetro quadrado de nuvem pode conter cerca de 40 milhões de insetos, com capacidade de consumir em um dia o equivalente ao que 2.000 vacas poderiam comer no mesmo período, ou 350 mil pessoas. Não é a primeira vez que a invasão de gafanhotos acontece na América do Sul. Por isso, junto com Bolívia e Paraguai, a Argentina coordena um plano regional de manejo para melhorar o status fitossanitário da região. A ameaça acontece também em outras partes do mundo. No final de maio, enxames de gafanhotos afetaram o Paquistão e ainda engoliram 35 mil hectares em partes do oeste e centro da Índia. Foi a pior praga de gafanhotos da história recente na região, que causou bilhões de dólares em danos e levou a temores de escassez de alimentos a longo prazo. No leste da África, os insetos, vistos desde dezembro, já destruíram dezenas de milhares de hectares de terras agrícolas no Quênia, Somália e Etiópia, ameaçando o suprimento de alimentos na pior invasão de gafanhotos em 70 anos na região. Os cientistas dizem que o clima irregular associado às mudanças climáticas criaram condições ideais para que os insetos aumentem em números não vistos em um quarto de século. Sobre a nuvem de gafanhotos que você viu aí na reportagem, o Ministério da Agricultura do Brasil disse que já emitiu um alerta às superintendências federais de agricultura para que monitorem a situação e que orientem os agricultores sobre medidas de controle de praga, caso a nuvem realmente entre aqui no Brasil. Como vocês acabaram de ver, este fenômeno ele não está acontecendo apenas aqui na América Latina, aqui na Argentina, vindo em direção ao Brasil, mas é um fenômeno que desde o início do ano ele tem acontecido em vários lugares do globo, mesmo do outro lado do mar, do outro lado do oceano, em outros continentes. Isso já vem acontecendo em mais de 10 países. A pergunta que eu quero fazer é: teria este evento algum significado ou alguma conexão com os eventos descritos na Bíblia? Do ponto de vista natural, nós podemos falar que esses enxames, essas nuvens de gafanhotos são causadas por condições climáticas ou mesmo por eventos da natureza. Mas a verdade é que a Bíblia, ela mostra 3 tipos de fenômenos ou de eventos que estão ligados a nuvens de gafanhotos. E nesse vídeo, se você me acompanhar até o final, eu quero falar sobre essas 3 manifestações distintas aonde ocorre ou aparece nas Escrituras esse fenômeno da nuvem de gafanhoto. E eu quero falar do significado desses 3 momentos ou eventos distintos que aparecem nas Escrituras. Das 3 manifestações que eu vou falar nesse vídeo, a primeira manifestação onde aparece as nuvens de gafanhotos, ela tem um caráter positivo. Sim, positivo. Por exemplo, quando se fala dos gafanhotos, cerimonialmente falando, no Velho Testamento, Deus havia falado sobre alguns animais que eram considerados impuros
e outros animais que eram considerados puros. Quando nós vamos ler Levíticos 11, versículo 20, falando sobre a lista dos animais puros que podiam ser tocados, que podiam ser comidos. Levíticos 11, 20 vai dizer o seguinte: todas as pequenas criaturas que enxameiam, ou seja, de enxame, que têm asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. É impuro, é proibido. Dentre estas, porém, vocês poderão comer aqueles que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas, vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Perceberam? Deus está falando que ele havia dado como provisão, como uma forma de alimentação, ou seja, uma bênção, uma dádiva de Deus, como alimento, os gafanhotos. Veja que cerimonialmente falando, Deus estava dizendo: olha, isso aqui vai ser uma bênção para vocês vão poder se alimentar e comer eles. O primeiro aspecto que eu quero destacar na Bíblia é que os gafanhotos, se tratando do bichinho, ele era, na verdade, um animal puro, um animal limpo, que eles podiam comer. E é interessante que, para quem morava no deserto, na verdade, cada vez que passava uma nuvem de gafanhotos, para eles era uma dádiva dos céus. Por quê? No deserto, onde não havia alimentos, vinha uma nuvem de alimentos, uma provisão de Deus. E isso tanto é verdade que, quando nós lemos Marcos, capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler o relato de João Batista, um homem santo que preparou o caminho para a vinda de Jesus. E a Bíblia diz que ele se criou no deserto, comendo o quê? Olha só o que o relato diz, Marcos 1,6. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar nesse vídeo, que as nuvens de gafanhoto, elas tinham um aspecto positivo. Nesse sentido, eles serviam como fonte de alimento, fonte de provisão para quem morava em lugares áridos. Tá? Era uma dádiva dos céus, uma bênção de Deus enviada para o meio do deserto, para as pessoas que ali habitavam, onde havia escassez de alimento. Quando a gente olha para a lista de animais, nós vamos ver que em Levíticos Deus fala que os gafanhotos eram um animal cerimonialmente puro e que poderia ser comido, fonte de provisão. Então, das 3 manifestações onde aparecem essas nuvens de gafanhotos, a primeira delas tem um aspecto positivo e que servia como fonte de alimento, como provisão da parte de Deus, bênção dos céus para quem morava em lugares inóspitos, desérticos. Porém, se a primeira manifestação das nuvens de gafanhotos ela tem um caráter positivo, serve de alimento, como fonte de provisão, as próximas 2 manifestações das quais a gente vai falar, elas têm um caráter negativo. Então, a segunda manifestação da qual vamos falar agora, ela servia também como um juízo de Deus, uma manifestação do juízo de Deus sobre as nações estrangeiras e sobre o próprio povo de Deus. Por exemplo, a manifestação mais conhecida sobre essas nuvens de gafanhoto, ela se encontra em Êxodo 10, quando Moisés é enviado por Deus e, por meio de Moisés, Deus manda essa praga sobre o Egito. E perceba que, diferente do que era para as pessoas que moravam no deserto, diferente do que era para João Batista, aqui o caráter desta mesma nuvem de gafanhoto é negativo, porque serve como uma praga. Aquilo que é bênção para uns, Deus pode tornar em maldição para os outros, dependendo da condição em que estão vivendo. Então perceba, Êxodo 10, 12, nós vamos ver o relato de uma das 10 pragas enviadas sobre o Egito, um povo estrangeiro. E o texto diz o seguinte:
Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e durante toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Percebam que aqui nós acabamos de ler o relato de Deus usando as nuvens de gafanhoto como sendo uma praga, uma maldição sobre o povo do Egito. E é interessante destacar que essas nuvens de gafanhotos não serviam como praga ou como juízo de Deus só para os povos estrangeiros. Quando Deus dá a lei para o seu próprio povo, com quem ele tinha entrado em aliança, nós vamos ler lá em Deuteronômio 28, que Deus lista as bênçãos e as maldições. Se o povo fosse obediente, muitas bênçãos lhes seguiriam, tais quais eles nem teriam onde guardar todas as coisas. Mas, se o povo fosse desobediente, também haveriam muitas pragas, muitas maldições. E dentre essas listas de maldições, olha só o que diz Deuteronômio 28. Versículo 15 diz assim, ó: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, os seus decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Versículo 38, olha só quantas maldições vieram até ali. Mas olha o versículo 38. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. E é interessante destacar que o próprio Deus, ele vai depois dar uma dica. Ele diz assim, ó: veja que eu coloquei diante de vocês as bênçãos e a maldição, a vida e a morte. Ele diz, escolham as bênçãos, escolham a vida e vivam. Então, se por um lado nós vamos ver que os gafanhotos eram uma bênção para uns em determinados momentos, eles também serviam como um juízo de Deus, como uma manifestação de Deus de punição em vários momentos. Isso tanto é verdade que nós vamos ler vários relatos no decorrer da história do povo de Israel. Por exemplo, na consagração do templo de Salomão. Salomão ora a Deus para consagrar o templo e Deus aparece a Salomão de noite num sonho. E olha as palavras de Deus para Salomão. 2 Crônicas 7, versículo 13. Se eu fechar o céu para que não chova e mandar que os gafanhotos devorem o país, né? Ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha como é interessante. Deus estava dizendo para o povo com quem ele tinha entrado em aliança, que se o povo se afastasse ou fosse desobediente, o próprio Deus enviaria como sendo um juízo da parte dele as nuvens de gafanhotos. Mas que se o povo se arrependesse, Deus tiraria tudo isso, Deus curaria a terra, Deus sararia a todos, Deus restituiria o que foi perdido. Quando nós lemos o livro de Joel, profeta Joel, Deus está falando com o povo, observem o que vocês estão passando, porque nos dias de Joel, o povo estava enfrentando uma das maiores devastações que já teve por causa dos gafanhotos. E olha só o relato que nós lemos.
Joel 1, versículo 2. Deus mandando Joel falar essas palavras para o povo. Ouçam isto, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Né? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e aos seus netos, às gerações seguintes. Olha só o versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Perceberam? Nos dias de Joel, o povo, por causa da desobediência e do afastamento de Deus, estava enfrentando as nuvens de gafanhoto. E aqui ele fala de 4 tipos de gafanhotos diferentes, que estavam devastando as plantações, como um juízo de Deus, porque o povo havia se afastado dos caminhos do Senhor. Se não bastasse, quero ler um último texto sobre esse segundo aspecto, como sendo juízo da parte de Deus, essas nuvens de gafanhoto. Quando nós lemos Malaquias 3, versículo 8, texto conhecido por ser usado para se falar sobre dízimos e ofertas, Malaquias registra o seguinte relato, Deus falando com o povo, e olha só as palavras de Deus. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Lembra que lemos Deuteronômio 28, onde Deus diz que seria uma maldição sobre o povo se o povo se afastasse ou fosse desobediente? Deus está dizendo para o povo, vocês estão debaixo de maldição porque estão em desobediência. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tanta bênção que nem terão onde guardar. E olha o versículo seguinte, ele diz, e impedirei as pragas que devorem as suas colheitas. E dependendo do texto que você for ler, a Bíblia vai dizer assim, ó, e eu repreenderei o devorador. O devorador ali era os gafanhotos. E Deus estava dizendo assim, ó, que por causa do povo estar em desobediência a Deus, quanto a dízimos e ofertas, é que o povo estava enfrentando pragas, nuvens de gafanhotos devoradores. E Deus estava dizendo, quando vocês forem obedientes, quando vocês forem fiéis, vocês podem fazer prova comigo. E vocês vão ver que eu vou repreender o devorador. E o devorador aqui eram os gafanhotos devoradores que devoravam as videiras e o fruto do campo. Tá? Então, nós vamos perceber que nos mais diversos textos, às vezes, as nuvens de gafanhotos eram um sinal de bênção e de provisão, dependendo do lugar, né? Dependendo da pessoa. Era uma bênção, uma provisão, uma fonte de nutriente, de alimento. Mas, dependendo da situação, num contexto bíblico, era um juízo de Deus, uma maldição, uma praga enviada por Deus para julgar aqueles que haviam se afastado dos seus caminhos. Agora eu quero falar sobre a terceira manifestação das nuvens de gafanhotos, sobre um aspecto espiritual. E sobre um aspecto espiritual, a nuvem de gafanhotos ela tem um simbolismo negativo. Que simbolismo é esse? Na Bíblia, a nuvem de gafanhotos também simboliza demônios. Tá? Embora o animal, o bichinho, ele seja cerimonialmente limpo, espiritualmente ele simboliza, é um símbolo, ele simboliza demônios. E isto vai ficar muito claro em Apocalipse 9. E eu quero ler este relato para vocês antes de encerrarmos o vídeo. Apocalipse 9, 1 diz o seguinte: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra.
A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dela uma fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva, nem à terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a de picadas de escorpião. Tormento durante 5 meses. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Vou fazer uma pausa aqui e já leio o resto do texto. Perceberam que o texto aqui, ele fala sobre nuvens de gafanhotos subindo do abismo. De um abismo que é aberto por um anjo que cai do céu. Então, nós vamos perceber que aqui as nuvens de gafanhotos não são literais, como estas que nós temos visto neste ano espalhadas nos mais diversos lugares do mundo. E isto responde uma pergunta que o pessoal tem feito para mim no meu canal. Essas nuvens de gafanhotos, elas são sinais do Apocalipse? Eu vou dizer para vocês o meu entendimento. Elas podem até ser um sinal que está apontando para a vinda de Jesus, mas ainda não são o sinal descrito no toque da quinta trombeta, tá? Porque na quinta trombeta, essa nuvem de gafanhotos, ela é espiritual, é nuvens de demônios que serão liberadas sobre a terra durante o período da grande tribulação. E isto vai ficar mais claro no decorrer da leitura do texto. Vou ler para vocês e eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes da descrição, da aparência desses gafanhotos. Que isso vai mostrar para vocês que não se trata desse fenômeno que nós estamos vendo nos nossos dias. Versículo 7 diz: os gafanhotos pareciam com cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e os rostos deles pareciam rosto humano. Os cabelos deles eram como de mulheres, e os dentes como de leão. Tinham couraça como couraça de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagem, correndo para a batalha. Tinham caudas e ferão como de escorpiões, e na cauda tinham um poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. E tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Percebam, irmãos, que este sinal que acabamos de ler, o toque da quinta trombeta, Apocalipse 9, ele não é este sinal que estamos vendo nos nossos dias, de nuvens de gafanhotos literais espalhadas pelo mundo. Porque Apocalipse 9 não trata de gafanhotos literais, e sim é um simbolismo para falar de nuvens de demônios que serão liberadas no tempo da grande tribulação. E o detalhe é que eles só terão poder para afligir aqueles que não têm o selo de Deus, a marca de Deus. Então, eu quero encerrar esse vídeo fazendo algumas considerações com base no que o pessoal tem me perguntado aqui no canal sobre esse fenômeno da nuvem de gafanhotos. Primeira consideração. Nós estamos vivendo o que está na quinta trombeta do Apocalipse. Esse sinal das nuvens são sinais apocalípticos do tempo do fim? Ao meu ver, não. Por que estes sinais que nós estamos vendo este ano, né, as nuvens de gafanhotos espalhadas pelo mundo, elas não são o sinal descrito em Apocalipse 9 sobre o toque da quinta trombeta?
Porque lá as nuvens de gafanhotos estão tratando de nuvens de demônios que serão liberadas no tempo da grande tribulação para afligir aqueles que não têm a marca, o selo de Deus sobre a sua vida. Segunda consideração que eu quero fazer. Estas nuvens de gafanhoto que nós estamos vendo hoje, elas têm algum simbolismo espiritual para os nossos dias? Bom, aqui vai a minha resposta. Não sei. Tá? Pode ser que sim. Muitos teólogos e leitores da Bíblia acreditam que sim. Que, na verdade, embora essas nuvens de gafanhotos elas sejam literais, elas apontam profeticamente e espiritualmente para um tempo de juízo que Deus tem derramado sobre toda a terra. E não é para menos. Quando a gente olha para os mais diversos sinais que está ocorrendo neste ano de 2020, nós já temos a pandemia, nós já temos enchentes, queimadas, nuvens de gafanhotos e tantos outros sinais que muitos teólogos têm acreditado que profeticamente essas nuvens de gafanhoto, elas sim estão apontando para um tempo de juízo de Deus sobre a terra, ou quem sabe até o anúncio de um prelúdio de algo que está por vir. Então, fica aqui o meu parecer, não sei, mas pode ser que sim. Por isso, como eu destaquei, as nuvens de gafanhoto, nas escrituras, elas têm esses três simbolismos. Primeiro, simbolizavam provisão de Deus para quem morava em lugares áridos. Um exemplo, até João Batista comia gafanhotos. Era um animal cerimonialmente puro, limpo. Porém, em segundo lugar, as nuvens de gafanhoto também simbolizavam o juízo de Deus sobre aqueles que estavam debaixo de desobediência ou de maldição. Terceiro lugar, as nuvens de gafanhotos, elas também têm uma conotação negativa porque elas simbolizam demônios que serão liberados sobre a terra no tempo do fim, no período da grande tribulação. Por isso, irmãos, para você que vê algum simbolismo espiritual nessas nuvens de gafanhotos, qual é o conselho que eu posso deixar para você? O que Deus falou para Salomão lá em 2 Crônicas 7:13. Deus disse: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Se você, assim como muitos irmãos, tem visto um sinal profético de juízo de Deus sobre o mundo, o que eu posso dizer para você é: se arrependa, fale de arrependimento, pregue Jesus para que as pessoas se arrependam. Por quê? Porque é promessa de Deus que mesmo em tempo de juízo, se o povo se arrepender dos seus caminhos, Deus vai perdoar e Deus vai mudar a situação. E última consideração que eu quero deixar para você que vê um sinal apocalíptico, eu quero dizer o seguinte para você. Deus, ele declarou com todas as palavras lá em Apocalipse 9, que quando vierem essas nuvens de demônios, elas só terão autoridade para tocar aqueles que não têm a marca de Deus, o selo de Deus. Elas só atormentarão aqueles que não são selados por Deus. Por isso, busca o Senhor. Se você aceitou Jesus, se você creu na palavra do Evangelho que te salvou, Paulo declara lá em Efésios 1:13, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Você não precisa temer o que está descrito em Apocalipse 9, no toque da quinta trombeta. Espero que esse conteúdo ele tenha respondido aos seus questionamentos e que ele tenha somado ao entendimento que você tem das Escrituras. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, os seus comentários. Comenta aí o que você acha dessas nuvens de gafanhotos que têm assolado o mundo. E
compartilhe com seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.